Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Novamente estamos juntos pela graça de Deus, com imenso prazer e alegria para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, aqui nos canais da Safeliz, nosso ponto de encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e que bom que você está aqui, você que está inscrito no canal, você que acessa o canal, você que recebe o compartilhamento de amigos. Todos são muito bem-vindos. Que bênção estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos avançando nas lições deste trimestre, que tem como título Cristo em Filipenses e Colossenses. Chegamos à lição de número 12, a penúltima lição. Olha só, estamos aí pertinho do final do trimestre, mais um tempo de graça que o Senhor nos deu para nos prepararmos para o encontro com o Senhor Jesus, para nos prepararmos para servi-lo melhor, para entender melhor a sua palavra. Você já sabe, mas não custa lembrar, o link que aparece na tela, você que está acessando talvez o canal pela primeira vez, se você acessar esse link, você vai se cadastrar e a Safeliz enviará para você, todas as semanas, diariamente, a porção da lição da Escola Sabatina. Lá no sábado à tarde, em geral, eles enviam um resumão, que é a lição completa, e depois as porções, sábado à tarde, domingo e assim sucessivamente. Então é uma forma facilitada de você ter acesso à lição. Você também terá mais facilidade para enviar o seu pedido de oração, postar o seu comentário. E só lembrando, a Safeliz mantém uma equipe de intercessores. E o mais lindo de tudo é que nós formamos uma grande família de intercessão, orando uns pelos outros, apresentando diante de Deus os pedidos de oração que marcam a nossa caminhada. Todos temos necessidades, todos temos projetos, e nesse momento nós vivemos uma era conturbada do nosso planeta, mais uma guerra violenta estourou, já vários dias estão em guerra contra o Irã, nações como Estados Unidos, Israel e outros estão se juntando. Temos que orar para que Deus, que tem o controle da marcha e contramarcha das nações, dirija todas as coisas. Nós não temos todas as respostas para a dor e para o sofrimento. Sabemos que vivemos no domínio do pecado, mas Deus está sobre tudo e nós esperamos confiantemente que o Senhor faça as suas intervenções no tempo que Ele entende, na sua sabedoria, na sua eternidade, como sendo o tempo adequado para intervir, e nós esperamos confiantemente no Senhor. É assim que nós servimos a Deus, é assim que nós cremos no Senhor, e é assim que nós esperamos em Deus. Nós vamos sempre estar lembrando aqui, nunca vou me esquecer de incentivar você a compartilhar a lição. É muito importante porque ela alcança o compartilhamento, este compartilhamento alcança pessoas que de outra maneira não receberiam o conteúdo da lição. Então compartilhe e isso aumenta a nossa família em milhares de pessoas. Eu nem sei quantificar quantas pessoas são alcançadas por esse compartilhamento. Bom, antes do estudo da lição, todas as vezes que vamos estudar a palavra de Deus, nós curvamos a fronte, fechamos os olhos e pedimos a orientação de Deus. É o que vamos fazer agora. Eu convido você. Senhor nosso Deus, Pai querido, graças te damos por todas as bênçãos. Senhor, olha para esse mundo conturbado pelo pecado, pelas guerras, doenças e tristezas que nos enchem de preocupação. Que o Senhor nos ajude a manter a nossa confiança em Ti em qualquer circunstância. Oramos, Senhor, para que o Teu Santo Espírito, em cumprimento da Tua promessa, nos guie, nos ensine, nos conduza, nos conceda entendimento, sabedoria e um coração disposto a viver de acordo com os ensinamentos recebidos. Senhor, essa é a nossa prece que fazemos por esta família da Safeliz, maravilhosa, espalhada ao redor do mundo, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos, especialmente aqueles que estão em dias de dificuldades, em sofrimento e dor, que a Tua graça se manifeste soberana e misericordiosa. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Título da lição número 12, lição que vamos iniciar agora, convivendo com os outros. E interessante, a lição aqui produzida pela Casa Publicadora Brasileira apresenta uma ilustração bem interessante, uma roda, não é? Como me faz lembrar, as crianças gostavam de fazer, só que dentro dessa roda está um coração, uma imagem
que nos conduz ao pensamento de que a nossa convivência com os outros deve ser uma convivência de amor. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, focalizando especialmente alguns grupos que necessitam desfrutar de boa convivência. Mas antes de verificarmos que grupos são esses, vamos então a Colossenses 4:6, que nós vamos depois voltar na quinta-feira, que é o verso para memorizar, e diz assim: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Nesta semana, nós vamos ter a oportunidade de verificar alguns grupos em relacionamento, talvez os mais íntimos e mais próximos. E eles abarcam as seguintes relações: esposo e esposa, pais e filhos, servos e senhores, patrões e empregados, líderes e liderados. Depois, a comunidade cristã olhando para relacionar-se de forma positiva com aqueles que não pertencem a essa comunidade. Olha que cenário, né? Começamos dentro de casa, e por que não dizer dentro da igreja, né? Porque quando você pensa em esposo e esposa, pais e filhos, patrões e empregados, líderes e liderados, essas relações elas vão para dentro da igreja. E ao estarmos em contato com os nossos irmãos que também vêm dessas realidades, nós vamos nos preparar para comunicar uma mensagem, para nos relacionar com aqueles que não pertencem a essa comunidade. Esse é o estudo dessa semana. E tenho certeza que, embora as passagens sejam conhecidas até de outras partes do Novo Testamento, nós iremos ter a oportunidade de aprender de forma bastante positiva os conselhos dados por Paulo à igreja de Colossos. Uma frase do livro Refletindo Cristo, que é um livro de meditações de Ellen White, do dia 4 de julho, Ellen White faz uma pergunta que me fez pensar bastante. Onde encontraremos a pureza, a bondade e santidade na qual estaremos seguros? Veja, olha que pergunta. Pureza, bondade e santidade são fontes de segurança, como muros de proteção. E Ellen White faz essa pergunta: onde nós vamos encontrar isso? E ela faz uma segunda pergunta: onde está o aprisco no qual os lobos não entram? Irmãos, eu fiquei bastante impactado por essas duas perguntas. Onde está o aprisco no qual os lobos não entram? E eu fiquei pensando, será que todos os nossos lares são apriscos de proteção contra lobos devoradores? Será que todos os nossos lares são redutos de pureza, bondade e santidade? É muito difícil responder essa pergunta de modo afirmativo, mas isso é o que deveria ser dito dos nossos lares e das nossas igrejas. Deveria ser dito também do sistema educacional adventista, por que não? São nesses ambientes em que deveriam, de forma prioritária, lar, igreja e escolas adventistas, onde de forma acentuada e marcante, bondade, pureza e santidade deveriam ser demonstrados em todos os relacionamentos. Estes ambientes deveriam ser apriscos protetores para impedir que lobos devoradores acessassem. Mas é muito triste, irmãos, quando os lobos devoradores estão dentro desses ambientes, dentro do lar, dentro da igreja ou dentro dos nossos colégios. É muito triste quando isso acontece. Nós não podemos escapar à realidade de que as maiores atrocidades em termos de abuso contra mulheres e crianças acontecem nas relações mais próximas. Isso é extremamente entristecedor. Entristecedor. Eu me entristeço muito. Essa realidade me choca ao saber que os piores eventos relacionados a abuso acontecem dentro de casa, nas relações mais próximas, que deveriam ser redutos de pureza, bondade, santidade, proteção contra os lobos.
Irmãos, resta-nos a orar a Deus para que nós não sejamos esses lobos. E que em minha vida, nem vou dizer em meu lar e minha igreja, vou dizer como eu, que comece comigo o desenvolvimento pela graça da bondade do Espírito de Deus, a pureza, a bondade e a santidade. Que eu não espere que alguém assim se manifeste. Que eu seja o primeiro a me manifestar, a buscar, pela graça de Deus, pela atuação do Espírito Santo, essas características tão importantes. E eu só nos resta orar, irmãos, para que os nossos lares, nossas igrejas, nossas escolas adventistas sejam redutos onde lobos vorazes não tenham acesso. Na parte do auxiliar do professor, eu quero destacar que a lição enfatiza 2 temas principais. Primeiro, os princípios bíblicos relativos às relações familiares e também profissionais de trabalho. Segundo, instruções sobre a oração vigilante e o andar com sabedoria e fala graciosa. E uma coisa a mais, é interessante que na ordem em que Paulo apresenta os seus conselhos, ele coloca os grupos mais frágeis primeiro, ou mais vulneráveis: mulher, filhos e servos. Depois ele acrescenta conselhos aos maridos, pais e senhores e patrões. Isso nos faz pensar. Paulo tem uma palavra para esse grupo mais vulnerável, mas ele tem também uma palavra para o grupo que tem a tendência de se tornar opressivo ou opressor nessa relação. E essas instruções, né, elas são dadas de forma a que todos pudessem cumprir os seus deveres em uma demonstração de fidelidade a Deus. Olha que interessante isso. Nós estamos tratando de relações humanas, interpessoais, mas elas estão colocadas num ambiente em que nós vamos também poder demonstrar no relacionamento com essas pessoas, esposas, filhos e empregados ou servos, e vice-versa, maridos, pais, patrões. Estas relações, elas estão num contexto maior do que elas mesmas, que é o contexto da fidelidade a Deus. Isso é muito significativo, porque não existe um relacionamento de alguém com Deus que não seja espelhado pelo relacionamento com o próximo. Essa história de estar bem com Deus e estar mal com todo mundo, isso não existe. Isso não tem espaço no cristianismo. Eu espero que essa não seja a sua realidade. Aqui a lição do professor ainda diz que os mandamentos dirigidos à parte vulnerável, ou mais vulnerável, são de forma útil, pareados, eles estão em par com instruções àqueles que têm mais poder. Então, ele começa com esses grupos com potencial de vulnerabilidade maior, mas ele não se limita a isso, ele avança, não é? E dessa maneira, Paulo pode fazer um apelo, ele conclama aqueles que aparentemente têm mais poder, que podem exercer uma autoridade maior, a não abusarem. Essa é uma palavrinha miserável, abuso, né? A não abusarem, irmãos, de sua autoridade, mas usarem-na com sabedoria e com amor. E desta maneira, nós então colocamos assim um ponto final na introdução e na lição do sábado à tarde. Nós avançamos para o domingo, onde o texto a ser considerado, a parte a ser considerada, vem dos textos capítulo 3, 18 e 19. Vou pedir para a produção colocar aqui na versão Almeida Revista e Atualizada no Brasil, segunda edição, que diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Bom, irmãos, esse é um texto que muitas vezes vira chacota, vira piada, ou reação indesejada da parte das mulheres, ou colocações de mau gosto da parte dos homens. Mas se este texto for entendido no contexto em que Paulo está escrevendo e se nós tivermos compreensão daquilo que está na intenção do apóstolo, ele se torna um texto lindo e maravilhoso.
É muito importante, irmãos, que estas relações e estas palavras que Paulo está utilizando, elas sejam entendidas num contexto maior. Tanto é que esta submissão, uma palavra que pode ter até alguma reação, como eu disse, ela precisa ser entendida como convém ao Senhor. Então, o modelo de relação que Paulo imaginava que os cristãos deveriam ter, e dado isso a ele por revelação inspiracional do Espírito Santo, deveria ilustrar a relação de Cristo com sua igreja. Da mesma forma como os membros da igreja se submetem ao senhorio de Cristo, um senhorio amoroso, um senhorio que deu sua vida pela igreja, a igreja responde reconhecendo a liderança de Cristo. E o exemplo maior é do próprio Senhor Jesus, que amou de tal maneira que deu sua vida para que ninguém pudesse perecer. Então, o contexto é um contexto de ilustração. Essa relação precisa ilustrar o amor de Cristo pela igreja, que deve ser manifestado pelo marido em relação à esposa, um amor que cuida, um amor que protege, um amor que é companheiro, um amor que lidera, mas com carinho, sem amargura. Depois eu vou voltar a essa palavrinha. E as mulheres aceitando esta liderança. Esta submissão não implica em inferioridade e muito menos em anulação de personalidade. Se algum marido ainda nesse tempo entende que a mulher tem que ser submissa, obedecer suas ordens, não é esse o sentido, não é esse o sentido. Isso não se trata de subserviência, ou seja, é aquela submissão cega. Não, ela tem que ser considerada nesse contexto. Encontrei aqui, irmãos, no comentário bíblico adventista, na passagem análoga de Efésios 5, dizendo que a liderança do marido consiste em cuidar da esposa com capacidade e responsabilidade, assim como Cristo cuida da igreja. Então, esta é a questão. O cuidado, o amor, a responsabilidade, a liderança do marido tem que ser manifestada. E a esposa, ela seguirá essa liderança. O texto ainda comenta, irmãos, que embora a Bíblia, em várias outras oportunidades, ela diz que todos nós somos iguais diante de Deus, mas em qualquer relação societária, em qualquer ambiente, uma liderança se destaca. E seja feliz o homem que reconhece as habilidades da sua esposa para determinadas ações dentro do lar. A única coisa, irmãos, que eu cravo isso mesmo, a única coisa que o marido jamais deveria terceirizar para a esposa é a liderança espiritual. O homem é o sacerdote do lar. E ele deve ser o líder espiritual, ele deve ser o pastor da sua casa. Ele deve ser o líder espiritual e trazer a sua esposa junto com ele, bem como os filhos. E nos impedimentos de ele exercer sua liderança espiritual por razões diversas, trabalho, ausência, viagens, a esposa ocupa esse espaço. Essa é a principal liderança que o marido deve exercer. Não é a liderança de ser um mandão, um impositor de regras. Todas as coisas devem ser ordenadas. E feliz é o homem que reconhece, que aprende, que tem discernimento para perceber que ele e sua esposa são parceiros nessa liderança. A ele cabe algumas responsabilidades, à esposa cabe outras responsabilidades, e ambos, no cumprimento de seus deveres, farão o seu melhor. Feliz é o homem que reconhece as habilidades da esposa para determinadas áreas em que ele não tem tanta habilidade e vice-versa. E juntos se complementam, juntos se completam, formam uma parceria indissolúvel. É isso que Deus deseja para nós, que nós vivamos em amor, em respeito. E essa expressão que aparece de forma distinta aqui em Colossenses, que se trata, que menciona não tratar a mulher com amargura, é bem interessante aqui, irmãos, o auxiliar do professor, na página 137, ele faz aqui a explicação.
Esta é uma palavra de origem grega que vem de um termo, de um outro termo próximo, utilizado para descrever uma característica que muitas vezes representava um domínio tirânico. Ou seja, Paulo está dizendo, não exerça domínio tirânico. Essa amargura vai nesse sentido. Não lidere o seu lar com tirania, com coração amargoso, amargurado, cheio de ressentimento, manifestando ódio, manifestando dureza, insensibilidade. É isso que Paulo está recomendando para os maridos. E a relação, então, da submissão da esposa, já mencionada, ela tem que estar nessa janela da liderança de Cristo. Essa submissão da esposa é o reconhecimento da liderança de um marido espiritual, de um marido amoroso, não de um perfil que impõe, que anula a personalidade, que não deixa espaço para a esposa ser quem ela é. E juntos vão crescendo nessa relação. Irmãos, eu louvo a Deus pela esposa que Ele me deu e agradeço imensamente porque Deus nos deu um lar abençoado em que nós temos a alegria de respeitar as habilidades um do outro. Jamais eu me sinto desrespeitado porque minha esposa tem uma habilidade que eu não tenho e vice-versa. Então nós formamos uma parceria, uma sociedade maravilhosa, abençoada. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, Vânia Denise Carnassale, e agradeço a Deus pelo lar que Ele nos permitiu formar com esse espírito. E temos campo porque nós falhamos, irmãos, nós erramos, e a palavrinha perdão precisa aparecer e aparecer muitas vezes no nosso relacionamento. Eu tenho que pedir perdão muito mais vezes para minha esposa do que ela pede para mim. Não é que ela é orgulhosa, não, é porque eu erro mais que ela. E Deus tem sido tão bom, Deus tem dado a ela um coração bondoso, e Deus tem feito um trabalho em minha vida também. E assim nós caminhamos juntos, avançamos com alegria para um viver, para um relacionamento que possa verdadeiramente representar esse ideal, mas só pela graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe para que os nossos lares sejam assim, e desta maneira colocamos um ponto final na lição do domingo. Avançamos então para a segunda-feira, onde um outro relacionamento vai ser focalizado, que é o relacionamento de pais e filhos. E aqui o texto são 2 versos, os versos 20 e 21, e eles dizem assim. Vamos pedir que a produção coloque isso para nós. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Mais 2 textos aqui bem interessantes, irmãos. 2 versos, 2 conselhos, e novamente começando com a parte aparentemente mais vulnerável, que são os filhos, pelo menos por uma fase da vida, né? Novamente aqui, irmãos, os versos 20 e 21, passagem análoga a Efésios, mas eles estão debaixo de um outro texto que é o 5º mandamento, honrai pai e mãe. O primeiro mandamento com promessa. E aqui, irmãos, o autor da lição, ele tomou um tempo para falar da importância, da influência que a liderança espiritual, especialmente do pai, não é que as mulheres não precisam exercer, mas especialmente do pai, exercem sobre os filhos. Então, irmãos, há muito que a gente poderia entrar nesse campo, mas em grande medida a postura do pai, o relacionamento do pai, é que traz um equilíbrio nessa e uma harmonização nessa relação. É claro, sem menosprezar o papel da mãe, sem dispensar o papel da mãe, porque seria loucura, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dando ênfase ao pai porque é onde nós temos observado as maiores negligências, exceções ressalvadas. As mulheres parece que encaram com maior reverência os deveres da maternidade, mas a reverência da paternidade, os pais precisam assumir a sua posição como líderes espirituais, como amigo dos filhos, como líderes dos filhos, mas como um exemplo para os filhos. E a lição mencionou que, especialmente os pais, interagindo com os filhos e em amor e também com a firmeza, a disciplina adequada, isso vai promover um grande impacto na formação dos filhos. E olha que interessante, irmãos,
os filhos são uma fonte especial, desempenham um papel essencial na família, mas também são fonte de alegria. Eu costumo brincar, filho é bom, mas dura muito, né, irmãos? A gente tem os filhos, e isso é bênção de Deus, que os filhos durem muito e que os filhos busquem os pais. Eu sempre, eh, quando a minha filha Joyce estudava no internato, eu dizia para os colegas, olha, a minha filha, ela só me liga quando tem necessidade de alguma coisa, e graças a Deus que liga para mim quando precisa de alguma coisa. Já pensou se fosse ligar para alguém, outro que não fosse eu, o pai ou a mãe, quando precisasse de alguma coisa? Graças a Deus que liga para mim quando precisa. Isso significa que, em última instância, o pai é uma referência de sustento, é uma referência segura. O demais vai cuidando das coisas menores, mas quando chega a um ponto, uma encruzilhada, pai, me ajuda, olha que bênção, que assim seja. Então, os filhos nos proporcionam alegria, nos proporcionam preocupação, nos proporcionam trabalho, mas nos proporcionam muito contentamento. E, mais uma vez, essa relação também, pai e filho, Deus e suas criaturas também estão aí envolvidas, né? E é interessante também lembrarmos que o fato de os pais frequentarem a igreja implica em que uma porcentagem maior de filhos continuem frequentando a igreja. E ainda, o mais surpreendente é que a presença constante do pai, do homem, mais do que da mãe, tem um impacto ainda maior, fazendo com que mais filhos permaneçam na igreja na vida adulta. Olha que responsabilidade. Liderança espiritual. E aqui, irmãos, o conselho aos pais vem exatamente do auxiliar do professor, alguma coisa que eu extraí aqui, deixa eu só achar, que é essa explicação da irritação. Aqui o autor do auxiliar vai dizer o seguinte: por sua vez, os pais não devem irritar os filhos. E ele menciona que há um debate, o que significa isso? Que tipo de provocação é essa? Mas Ellen White apresenta uma resposta muito interessante. Ela está na publicação da Review and Herald de 24 de janeiro de 1907, e ela diz o seguinte: Satanás se agrada quando os pais irritam seus filhos com palavras ríspidas e iradas. Então, muitas vezes a forma com que pais irritam seus filhos é dirigir-se a eles de forma ríspida e irada, especialmente em público. Então, pais, nunca repreendam seus filhos em público de maneira ríspida e irada. Se o seu filho em público comete alguma coisa, chame seu filho de lado, converse com ele, ou diz, olha, na primeira oportunidade nós vamos conversar, não repita esse procedimento, essa atitude. Mas quando pais se dirigem aos filhos de maneira ríspida e irada, essa é a forma principal que os pais, aliás, irritam os seus filhos. E com estes pensamentos, eu quero ainda acrescentar um ponto mais aqui, extraído dos comentários de Ellen White. Diz assim: os pais devem ser unidos em sua fé, para que unidos possam ser em seus esforços por criar os filhos na crença da verdade. Unidade dos pais, unidade dos filhos. Todo casal que une seus interesses de vida deve buscar tornar a vida um do outro o mais feliz possível. Então, quando o marido e a mulher estão interessados em tornar a vida um do outro o mais feliz possível, eles vão se unir para fazer a mesma coisa com os filhos. Em geral, o desajuste de filhos e o desajuste de lares não começa com os filhos, começa com o desajuste dos pais. E aqui Ellen White nos lembra de forma tão especial que quando o pai, o marido, está preocupado com a felicidade da esposa, e a esposa com a felicidade do marido, eles se unem e isso eles fazem em favor de oferecer o melhor para os seus filhos. A chance de que isso dê certo é a maior possível. Agora uma palavra. Irmãos, a lição trouxe aqui alguns textos sobre relação de pais e filhos, de promessas, especialmente Provérbios 2:26, ensina a criança no caminho que deve andar e quando ainda for velho não se desviará dele. Esse texto não é uma profecia incondicional.
Ele é um desejo que Deus expressa de que as crianças criadas com amor e carinho, no temor do Senhor, nos princípios da verdade, jamais se desviariam. Isso é uma intenção de Deus, não é uma garantia. E eu quero dizer agora uma palavra especialmente aos pais cujos filhos se desviaram da igreja. Primeira coisa, não devemos julgar os pais pelos filhos. Algumas famílias ajustadas, que estão tudo certinho, têm a tendência de uma certa soberba e uma tendência de criticar aqueles lares em que filhos se desviaram dos caminhos do Senhor, inclusive filhos de pastores. Irmãos, não devemos julgar os pais pelos filhos. Se nós fôssemos fazer isso, que nós diríamos de Deus, que criou Adão e Eva e os dois se perderam para Satanás, para o pecado. Então, não julguemos, não critiquemos, não digamos, se fosse meu filho, não façamos assim. Não acrescentamos dor à dor que pais já possuem de ter os seus filhos afastados dos caminhos do Senhor. Erramos? Todos erramos. Aqueles que têm os filhos na igreja e aqueles que têm os filhos fora da igreja. Todos erramos. Todos cometemos erros. Não existem pais perfeitos. Não julguemos, não critiquemos e não condenemos. Pai que tem os filhos fora da igreja, não desistam de seus filhos. Orem por seus filhos. Orem, orem e orem. Falem o estritamente necessário quando necessário. Não os cansem com a ladainha de sempre. Orem e vivam vocês a vida cristã exemplar. Não fiquem pregando sermões, dando lição de moral continuamente. Orem, não desistam de orar por seus filhos. Se os filhos estão fora da igreja, eles escolheram esse caminho. Escolha deles. Atribuir isso culpa aos pais é uma injustiça, que não tem fim. Não cometamos esse erro. E se podemos fazer alguma coisa, oremos por esses filhos, por esses meninos, por essas meninas que estão afastados da igreja. São bons meninos. Bons meninos que em algum momento se desviaram, escolheram maus caminhos, se associaram com pessoas de outra cultura, de outras tendências, mas isso não significa que são más, que estão perdidos. A semente está lá, é isso que diz Provérbios, a semente foi posta. E nós esperamos que com a ação do Espírito Santo e com a oração intercessória, eu acredito na oração intercessória, o coração dessas crianças, desses jovens, desses filhos já adultos, possa ser amolecido em algum tempo, seja lá por que razão for, eles aceitem o chamado para voltar para casa. Então, queridos, uma reflexão que não está na lição, mas eu me sinto no dever de fazê-la, até porque tenho testemunhado o sofrimento de muitos pais, que além de lidarem com o afastamento dos seus filhos dos caminhos do Senhor, ainda lidam com os olhares e as palavras ferinas e críticas a eles e aos próprios filhos. Que Deus nos ajude a sermos mais amorosos uns com os outros, a sermos mais misericordiosos uns com os outros, a sermos mais mansos uns com os outros e a orarmos mais uns pelos outros, muito mais do que criticarmos e do que emitirmos opiniões. Que Deus nos abençoe. E desta maneira, colocamos assim um ponto final na lição da segunda-feira. É verdade que eu gastei muito mais tempo nessas lições iniciais e vou gastar menos tempo nas lições que restam, não que sejam menos importantes, mas as outras áreas de relacionamento, marido e mulher, pais e filhos, no meu entendimento, são mais relevantes. Agora, então, vamos para as relações de trabalho. Os versos postos estão no 3:22 até o 4:1. Vamos fazer a leitura rápida, são versos pequenos, e diz assim: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas, ou seja quem for, agiu com injustiça, receberá injustiça. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Esse texto é fantástico porque
nos apresenta um cenário muito prático e objetivo. E esse cenário estão destacados em algumas frases. Servos, obedeçam, obedeçam. Porque não façam as coisas só quando estiverem sob vigilância. Não pensem apenas em agradar os seres humanos, mas pensem com singeleza de coração fazer as coisas por temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Isso nos faz lembrar de Eclesiastes, capítulo 9. Tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças, faz o seu melhor. Há uma frase que para mim é terrível, eu não ganho para isso. Ora, irmãos, para quem nós trabalhamos? Trabalhamos primeiro porque gostamos de trabalhar. Quem não gosta de trabalhar, encontra essas desculpas esfarrapadas e furadas. Trabalhamos para nós mesmos, porque gostamos de trabalhar, gostamos de fazer bem feito, trabalhamos para Deus, que nos deu a graça e a saúde e o vigor para trabalhar. Trabalhamos, é claro, para uma companhia, para uma empresa, para um líder, para um chefe, para um senhor, hoje diferente do que no passado, mas nós trabalhamos primeiramente para nós mesmos e depois para Deus, ou para Deus e depois para nós mesmos. Em terceiro plano ficam os chefes. Então, fazemos bem feito porque gostamos das coisas bem feitas. Fazemos o nosso melhor porque apreciamos o melhor e oferecemos a Deus o melhor. E aqui, esta palavra é que nós vamos receber a recompensa. Talvez, na maioria das vezes, o salário que recebemos não reflete tudo aquilo que nós nos dedicamos, as palavras e o reconhecimento não refletem, não representam todo o nosso esforço de dedicação e sacrifício, talvez nunca vão a representar, mas no seu tempo Deus dará essa recompensa. E aos senhores ele diz, olha, lembrem que vocês são senhores, mas há um Senhor acima de todos. Uma lembrança, não é? E quem age com injustiça vai receber injustiça. Então, alguns conselhos muito interessantes. E aqui, irmãos, uma palavra, o auxiliar, parte auxiliar aqui da lição, ela nos faz uma reflexão sobre escravidão. Nós já tratamos disso numa outra lição, eu não tenho como entrar nesse assunto, mas os conselhos de Paulo aqui não significam que Paulo estava passando pano, passando a mão para a escravidão. Lembrando também, irmãos, que a escravidão nos dias do Novo Testamento não se compara ao que foi a escravidão com motivação étnica, com motivação de gênero, daquilo que aconteceu nos séculos de colonização mais perto de nós. Não. A escravidão mesmo em Israel, ela era muito amenizada. O escravo não podia ficar escravo mais do que 7 anos, era o tempo máximo que o escravo poderia permanecer escravo. Então, e lembrando que havia um escravo de Colossos, que é Onésimo, a quem Paulo orienta que seja recebido como um filho amado, e ele mesmo é o portador da carta. Então, Paulo diz, olha, você tem que voltar, você tem que se apresentar. Eu gostaria que você ficasse aqui comigo, me ajudando, mas você tem que reparar a sua falta. Volta para Filemão, lá em Colossos, e Filemão vai certamente receber vocês. Nós não temos aqui o final dessa história registrado na Bíblia, mas não tenho dúvida de que Onésimo foi recebido não agora como escravo, como Paulo pediu, mas como um filho amado, foi perdoado, ele reconhecia a sua falta e não tinha como reparar aquele erro. Isso é uma ilustração da nossa pecaminosidade em relação a Cristo. Nós não temos condições de reparar a nossa falta diante de Cristo, nós esperamos que Cristo, representado por Filemão, nos receba como escravos fugitivos, escravos alienados, agora não mais como escravos, e sim como filhos perdoados, regenerados para um viver. Que estas relações de trabalho possam ser marcadas por equidade, por justiça. Ninguém espera que pessoas, patrões, líderes, sejam bonzinhos, mas esperamos que sejam justos, sejam equilibrados, tenham uma palavra sempre respeitosa, não de humilhação, não de inferiorização das pessoas. E se você, meu irmão, é empregado, se você, meu irmão, é um líder, é um proprietário, então que estes princípios marquem a nossa vida, e dessa maneira colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançando para a lição da quarta-feira, então nós chegamos aqui ao texto do capítulo 4, versos 2 a 4, que diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo,
pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Irmãos, olha que lindo o texto de Paulo, onde Paulo ele vai mencionar a necessidade de perseverarmos em oração e não deixarmos de agradecer, vigiando em ações de graça. Nós pedimos as bênçãos de Deus, nos colocamos nas mãos de Deus, nos entregamos nas mãos de Deus em oração, mas não nos esqueçamos de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. E Paulo então diz, olha, eu estou suplicando, estou pedindo para vocês que orem por mim também, para que mesmo aqui em prisão domiciliar, Deus me dê oportunidade para pregar. Irmãos, que pedido maravilhoso fez Paulo. O que nós temos pedido a Deus? Temos que cuidar com aquilo que pedimos para Deus, irmãos. O que nós temos pedido? Paulo não pediu libertação, não pediu para sair daquela situação. Ele pede que portas sejam abertas para que ele pudesse pregar o Evangelho. Temos nós pedido isso a Deus, que portas se abram, que Ele nos envie pessoas para quem possamos compartilhar o Evangelho, que nos dê sabedoria. E ele fala mistério de Cristo, nós já comentamos isso, o mistério de Cristo não é aquilo que está escondido, não é aquilo que está oculto, não revelado, mas é aquilo que Deus se propôs a revelar, ainda que nós não tenhamos uma plena compreensão, e dizer, por causa desta mensagem que eu estou algemado, para que eu possa manifestar este evangelho da melhor forma possível. Isso é o que Paulo está pedindo, um pedido maravilhoso, e desta maneira nós colocamos um ponto final na lição da quarta-feira com um incentivo tremendo para preservarmos em oração e ações de graças. Quinta-feira, sábios no modo de agir. Então agora Paulo parece que reúne todas aquelas orientações que ele havia dado para maridos, esposas e maridos, pais e filhos, patrões e empregados, senhores e servos, servos e senhores. Ele agora então vai condensar isso nos versos 5 e 6, e eu faço a leitura que diz assim: portai-vos com sabedoria para com os outros, para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, 2 versículos cheios de conselhos preciosíssimos para nós. Então, portai-vos com sabedoria. Essa expressão, irmãos, nos leva a pensar que se Paulo recomendou que devemos nos portar com sabedoria, é porque muitas vezes cristãos não têm se portado com sabedoria. Irmãos, o que significa isso? Nos portarmos com humildade. Que nenhum cristão tenha a empáfia, tenha a arrogância, o orgulho de dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, não, isso eu não faço, isso eu não como, isso eu não bebo. Que vergonha, toma jeito, cristão. Tomemos jeito para nos portarmos com sabedoria, termos habilidade de que o nosso testemunho fale mais alto do que nossas palavras, se forem necessárias. E aqui então Paulo nos diz para nos portarmos com sabedoria, aproveitar. O que é aproveitar as oportunidades? Não perdermos a chance de dar esse testemunho, seja por exemplo, silencioso ou por palavras. Então agora ele traz que a palavra seja sempre agradável. Irmão, será que a palavra de um cristão, a nossa palavra, é sempre agradável? Quantas vezes nós já ouvimos histórias de pessoas que se afastaram da igreja por falta desta agradabilidade nas palavras? Esta palavra diz aqui, Tiago 3,2, que se alguém é perfeito, não tropeça em palavra. Então, irmãos, que Deus nos dê essa graça, porque nenhum de nós está livre disso. Todos nós cometemos falhas e falhas terríveis, mas esta palavra temperada com sal, ou seja, equilibrada, que não seja insossa, que seja uma boa palavra, dita a seu tempo, no momento certo. Que desafio, né, irmãos? Que desafio. Para que tenhamos sempre a sabedoria de podermos responder às pessoas, de compartilhar com as pessoas, seja dentro do nosso lar, fora do nosso lar, dentro do trabalho, fora do nosso trabalho, dentro da nossa relação conjugal, da nossa relação de paternidade, que a nossa palavra seja agradável e temperada com sal. E desta maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. Então, irmãos, vamos aos parágrafos de Ellen White da sexta-feira. Eu vou usar apenas o terceiro parágrafo dos 3 que aparece aí. A produção vai projetar para nós e lemos assim: devemos deixar Cristo entrar
em nosso coração e em nosso lar, se queremos andar na luz. O lar deve ser tudo o que está implícito nessa palavra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar em que se cultive as afeições, em vez de serem sistematicamente reprimidas. Uau! Nossa felicidade depende do cultivo do amor, da compaixão e da verdadeira cortesia de uns para com os outros. Devemos esquecer-nos a nós mesmos, sempre procurando oportunidades, mesmo em coisas pequenas, para mostrar gratidão pelos favores recebidos. Oh, que palavra abençoada! E estar atentos para observar oportunidades para animar os outros, confortando-os em suas tristezas e aliviando-lhe as cargas por mostras de terna bondade e pequenos atos de amor. Essas atenciosas cortesias que, iniciando-se em nossa família, se estende até fora do círculo familiar, ajudam a tornar o montante da vida feliz. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 449. Uau! Que pensamento maravilhoso! 3 perguntas para reflexão. Pergunta 2. Muitos filhos criados em lares cristãos rejeitam a fé. Que palavras de conforto e conselho você daria a seus pais? O que seria melhor evitar dizer? Bom, creio que eu já deixei a minha palavra a respeito desse assunto. É apenas um ponto mais para considerarmos. E desta maneira chegamos ao final da lição de número 12, a penúltima lição. Eu convido você a uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por todas as tuas bênçãos, teus cuidados e proteção. Uma lição, Senhor, com tantos ensinamentos. Ajuda-nos agora a viver. Faze uma obra no nosso coração de transformação, Senhor, para que possamos viver em amor no relacionamento conjugal, em amor no relacionamento com os filhos, em respeito mútuo nas relações de trabalho e em extrema consideração com aqueles que são de fora. Ajuda-nos, Pai, a não deixarmos de orar e muito menos de agradecer, pois isso eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço. Até a próxima semana. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.